Olá! Agora nós vamos falar sobre como a gente pode desenvolver uma melhor aprendizagem aos nossos alunos e aprendizes. Eu sou Regiane Mendonça, atuo com o RH há mais de 20 anos, sou especialista em design institucional e atuo muito com a parte de treinamento e desenvolvimento. E me preocupo demais com essa parte de aprendizado, porque não adianta a gente criar um treinamento sem ter essa preocupação em como o nosso aluno vai aprender, como o nosso aprendiz vai desenvolver esse processo de aprendizagem. Então, a gente precisa falar da jornada de aprendizagem pensando na experiência de aprendizagem que nós estamos oferecendo aos nossos alunos. Então, nós vamos falar aqui nessa aula sobre a jornada da aprendizagem, as etapas da aprendizagem e vamos fazer uma conclusão mostrando sobre o uso desses processos da jornada de aprendizagem na criação de um curso, de um treinamento, de um objeto de aprendizagem. Então, para começar, vamos entender como a gente pode pensar essa jornada da aprendizagem. Então, a primeira coisa, ela tem uma orientação na definição de qual ou quais são os perfis dos aprendizes. Qual que é esse objetivo, então? Todas as pessoas têm um estilo de aprendizagem, têm o seu perfil, têm a sua personalidade e elas são diferentes. Quando a gente desenvolve um treinamento, quando a gente utiliza o design institucional, a gente tem lá no início a etapa da análise, né? O analyze do AD. Então, essa etapa da análise, nós precisamos entender o perfil do aluno que vai receber essa ação de aprendizagem. E quando a gente elabora, a gente analisa esse perfil, a gente precisa pensar qual é o estilo de aprendizagem dele. Por quê? A gente vai montar esse curso, esse treinamento, essa ação, correlacionando a experiência sensorial e intelectual. Entretanto, os perfis diferentes, as experiências diferentes, podem impactar a aquisição do conhecimento. Então, quando a gente fala desse processo que ele vai passar de aprendizagem, ela é uma jornada de aprendizagem. Por isso, a gente precisa elaborar os projetos pensando no conteúdo a ser introduzido, como a gente vai trabalhar esse conteúdo nas equipes, nas nossas salas de aula, para que ele seja bem absorvido e posteriormente utilizado. Ele pode ser utilizado tanto em gestão de empresas, quanto para o segmento acadêmico, né, onde a gente vai ampliar aí a rentabilidade dos resultados que estão sendo propostos. Então, a gente pode falar que o objetivo de desenvolver uma jornada da aprendizagem é melhorar a experiência de aprendizagem que o aluno vai ter, que o participante vai ter, orientando isso para o resultado dessa organização que está trabalhando esse conteúdo junto aos alunos. Então, pensando nisso, como a gente pode desenvolver melhor essa jornada de aprendizagem, né? O que nós podemos fazer para a gente ter aí um resultado mais efetivo? A gente costuma utilizar um método que é o Assurance of Learning, que é um processo, né, a gente aqui conhece como AOL, ou AOL, onde ele trabalha 5 etapas para a gente pensar nessa jornada de aprendizagem. A primeira etapa são os objetivos de aprendizagem, que eles utilizam a letra O para identificar. Então, quando a gente fala desse objetivo, o que a gente quer? Qual o objetivo de aprendizagem do aluno? Ele está ali para aprender o quê? Qual o resultado que ele espera alcançar com esse aprendizado que ele vai receber? Na
sequência, a gente vai falar do alinhamento de objetivos e dos resultados, que é o AI. Então, o que a gente faz? Com base nos objetivos que a gente mapeou lá na etapa anterior e os resultados que o aluno quer alcançar, a gente vai fazer um alinhamento do currículo, do programa do curso com esses objetivos, com esses resultados. Então, a gente vai analisar como atingir o objetivo do nosso aluno. Só que a gente não pode parar aí. A gente vai para a próxima etapa, que é a análise dos resultados. Nessa análise dos resultados, a gente vai identificar quais são os instrumentos que eu posso usar para avaliar a aprendizagem. Ou seja, quais são as metodologias que eu posso utilizar para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados, se os resultados esperados estão sendo alcançados. A partir daí, eu vou coletar e analisar as informações para poder ter aí uma avaliação dos resultados que foram alcançados. E então, eu vou criar o meu plano de ação. Eu vou utilizar essas informações para uma melhoria contínua. Quando a gente pensa nesse processo inicial, planejamento aí, a gente faz uma correlação com a metodologia do AD, do design instrucional. Isso porque ele envolve uma análise, ele envolve a mensuração dos resultados, envolve um processo de construção de conteúdos, desenvolvimento de conteúdos. Só que para a gente poder pensar no AD, primeiro a gente tem que pensar na jornada da aprendizagem que nós vamos oferecer para esse aluno, para esse aprendiz que está lá buscando resultados. Então, a gente tem que pensar nisso de acordo com o público-alvo da nossa ação de aprendizagem. E aí a gente vai realmente planejar essa jornada. Como é planejar a jornada de aprendizagem? Eu tenho que pegar os objetivos educacionais. Quando eu penso nos objetivos educacionais, eu tenho que pensar ali o que eu estou oferecendo. Quando eu trabalho determinado tema, qual é o objetivo ao trabalhar esse tema, correlacionando com os objetivos do aluno? Em que contexto eu vou trazer esses objetivos? Então, como eu vou trabalhar o tema? Qual é o contexto? Dependendo do objetivo que o aluno tem, o contexto pode ser diferenciado e vai ser diferenciado. Então, eu preciso identificar um contexto que faça sentido para o aluno, um contexto que está dentro do que ele vai trabalhar. E aí, dentro desse contexto, eu vou desenvolver o conteúdo, eu vou propor o conteúdo que vai atingir o resultado. Vou avaliar. E eu preciso pensar na metodologia de ensino. E é aí que está uma parte muito importante da jornada da aprendizagem. Porque quando a gente fala de métodos de ensino, a gente tem que olhar para o estilo de aprendizagem do nosso aluno. E aí a gente tem várias teorias de aprendizagem. Eu gosto muito de utilizar a teoria do David Kolbe. Por quê? Ele traz ali que o aluno, dependendo como ele pode preferir ou utilizar mais a prática. Então, para ele adquirir o conhecimento, ele precisa de uma coisa mais prática. Ou é uma coisa mais reflexiva, que ele vai precisar fazer correlações, vai
refletir sobre o que ele está entendendo, se é uma parte mais teórica, se é preciso entender o uso daquilo para ver se faz sentido. Então, com base nesse estilo de aprendizagem, é que a gente vai determinar a metodologia de ensino. E é essa metodologia que vai completar ali uma boa jornada. Isso porque, se a gente propõe uma ação de aprendizagem com um perfil mais reflexivo e o seu aluno ele tem um perfil mais prático, ele vai ter dificuldade de assimilar esse conhecimento que você está passando. E aí, consequentemente, a jornada de aprendizagem dele não vai ser completa. Então, eu preciso, antes de trabalhar com metodologia de ensino, antes de escolher a metodologia, pensar qual é o perfil de aprendizagem, qual é o estilo de aprendizagem, e aí, de acordo com o estilo de aprendizagem, quais são as metodologias mais adequadas. E é aí que entram as etapas do aprendizado. Isso porque, independente do estilo de aprendizagem, todos nós passamos por etapas até a gente ter o conhecimento mesmo de algo, de uma informação que está sendo passada. Então, como que funcionam essas etapas? A primeira etapa do aprendizado é o compreender. Por que isso? A gente pode fazer aí inúmeros cursos, a gente pode ler centenas de livros e a gente pode apenas entender. Quando a gente entende, a gente nem sempre aprendeu. Porque o entender não te mostra o que aquilo vai fazer. Para que aquilo serve? Como eu vou utilizar? Aí nós precisamos compreender. Então, mais do que apenas passar uma informação, você precisa fazer com que o aluno compreenda aquilo que você está passando. Essa é a primeira etapa. Se ele não compreender a informação passada, não inicia o processo de aprendizado. A segunda etapa é a etapa da retenção. É onde ele vai fixar aquela informação que foi passada. E para ele poder reter, ele precisa entender o sentido do que ele está fazendo. Então, quando ele compreende, é que começa a fazer sentido para ele. E aí a retenção, ela começa a trabalhar em algumas partes através de repetição, de uso daquela informação, que acaba chegando na terceira etapa, que é a etapa da prática. Então, é você utilizar aquela informação para concretizar a retenção. A retenção sozinha, sem a prática, não existe. Então, a gente compreende, entende o sentido, vê o sentido, começa a correlacionar com as nossas atividades, com as nossas funções, começa a praticar aquilo dentro de um contexto. E quando a gente começa a praticar, a gente começa a ter a oportunidade de disseminar. Ou seja, eu vou transmitir o conteúdo que eu adquiri para outras pessoas, de forma a contribuir com o conhecimento, com o aprendizado delas. Quando eu começo a disseminar, significa que eu já estou conseguindo
trabalhar o conceito que eu recebi. Eu consigo trabalhar o conhecimento que me foi passado. E a gente conclui o aprendizado quando a gente entra na etapa da criação. Essa etapa da criação é quando eu consigo pegar aquilo que eu conheci, aquele conhecimento adquirido, e gerar novos conhecimentos, onde eu posso gerar novas formas de uso daquele conhecimento, onde eu posso otimizar o uso daquele conhecimento. Então, quando a gente começa um aprendizado, primeiro a gente vai ter que compreender uma informação. E a gente só pode falar que realmente a gente aprendeu algo quando nós temos condições de gerar novos conhecimentos a partir daquele conhecimento adquirido. Então, quando a gente pensa nesse processo, essa jornada de aprendizagem, o que eu preciso observar? Primeiro, quais são os objetivos da aprendizagem do aluno? Qual resultado ele quer alcançar? Onde que ele quer utilizar isso? Em que segmento, em que forma? Qual é o uso que ele espera, a expectativa que ele tem de usar isso? Eu preciso entender o perfil dele para eu poder trabalhar esse conteúdo dentro desse contexto, esses objetivos. Eu preciso avaliar. Nenhum conhecimento transmitido a gente consegue concluir se foi adquirido ou não sem avaliação. E a gente pode utilizar várias formas de avaliação. Mas é importante a gente sempre pensar que a jornada da aprendizagem, ela, quando bem planejada, quando bem desenvolvida, ela vai complementar o processo de design instrucional e vai garantir o aprendizado. Não adianta só criar ações de aprendizado sem pensar na jornada que o aluno vai ter, sem pensar na experiência de aprendizagem que eu vou oferecer. Por isso que a gente tem visto muito falar do Learning Experience. O Learning Experience é a experiência de aprendizagem que eu estou oferecendo ao meu aluno como um complemento à jornada de aprendizagem que ele vai vivenciar. Agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição para quem quiser conversar mais sobre esse assunto, quem quiser entender melhor essa jornada de aprendizagem. Muito obrigada e continuem com a gente.